Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Seja para uma prática de atividade física, seja para passar mais tempo com sua família, seja para estudar, para ler um livro. Com um bairro bem estruturado, você consegue fazer tudo ao redor, você ganha tempo. O bairro de Itabaú ainda é um bairro muito tradicional dentro da cidade de João Pessoa. Fica entre Rio Carneiro e Epitácio, consequentemente entre Manaíra e Cabo Branco. Você consegue fazer tudo andando. Eu quero ir na padaria, eu vou andando, eu quero ir no supermercado, eu vou andando, eu quero ir na cafeteria, eu vou andando. Então eu tenho um complexo ali de colégios, de restaurantes, eu tenho um mercado de artesanato, eu tenho vários hotéis pelo bairro, padarias, clínicas, consultórios. É um bairro bem completo, com uma infraestrutura muito boa. Tivemos a oportunidade de fazer 2 empreendimentos em Itabaú, que foi o Palácio Real e o Ávila. Entregamos 100% vendido e estamos com a felicidade agora de construir o 360 House. Cara, o 360 é um projeto exclusivo, é único, é diferente. Então você tem a exclusividade de morar em um apartamento em um por andar, em um dos melhores bairros da cidade. Olá, boa noite, eu sou Sandro Vita, seja bem-vindo ao TV Londres Notícias de hoje. Mais uma vez nós trazemos aqui, dentro desse nosso quadro inicial, um pouco dos jornais que circulam em Londres, na capital inglesa. É importante a gente trazer essa visão dentro do nosso ponto de vista, porque hoje em dia quase ninguém pega no jornal, né? Ninguém vê jornal físico hoje em dia. A gente assiste jornal no horário nobre, a gente acessa via online, mas o jornal físico quase ninguém acessa. E o tipo de informação que a gente encontra aqui, muitas vezes é diferente do tipo de informação que a gente encontra online. Bom, e como eu já trouxe aqui outras vezes, nós normalmente lemos o jornal Metro ou aqueles jornais que circulam gratuitamente nos pontos de grande movimentação, de grande circulação de pessoas aqui em Londres. No metrô, nas estações de ônibus, pontos onde realmente tem grandes aglomerações de pessoas no dia a dia. Hoje eu trouxe um jornal diferente para vocês. Eu trouxe aqui um jornal bem conceituado, se não um dos mais conceituados aqui no Reino Unido e no mundo, tá? Ele é referência, é um jornal pago, você não consegue ele gratuitamente, ele custa hoje exatamente £2,50, tá? 2 pounds, 2 libras, né? E 50 centavos, tá? Você encontra ele facilmente em qualquer banca de jornal, né? A gente aqui ainda tem banca de jornal, mas não aquelas bancas mais tradicionais. Normalmente a gente tem um quiosque onde a gente compra o jornal, supermercados, enfim, de uma maneira muito fácil de comprar. E mais uma vez eu gosto de lembrar sempre que a gente não tem aqui nenhuma intenção de traduzir o jornal. A gente traz aqui uma interpretação bem superficial sobre as notícias que constam nesses jornais. O The Guardian, ele traz notícias muito mais aprofundadas, né, com um ponto de vista muito mais político sobre o que está sendo dito, o que está acontecendo no país e no mundo. Ele tem um ponto de vista realmente bem político. E eu queria começar aqui rapidamente, que mais uma vez o nosso tempo é curto, com uma curiosidade, porque é o seguinte: nós falamos aqui na segunda e na terça-feira sobre a Brianna Gray, né? E mais uma vez ela ocupa a capa dos jornais. Vocês vão ver aqui, tá aqui o The Guardian de hoje, né? E aqui
várias pessoas, dezenas de adolescentes e adultos, prestando homenagens a Brianna Gray, que foi assassinada no último sábado, ela que era uma menina, né, uma adolescente transgênero. Tá? Ontem nós lemos aqui, segundo o que estava informando no Metro, que a polícia estava descartando a possibilidade de um crime de ódio, né? Um crime que teria sido motivado exatamente por ela ser uma menina trans. Já aqui no The Guardian de hoje, na parte de baixo, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, bem aqui, tá? Nesse quadradinho, vem dizendo que existe sim uma chance, tá aqui em inglês dizendo que pode sim ter sido um crime de ódio. A polícia está investigando, não acabaram as investigações ainda, como eu falei antes, 2 adolescentes foram presos, né, em relação direta com o crime, mas a polícia continua colhendo informações para poder realmente chegar ao fundo disso. Isso é muito interessante porque aqui a polícia normalmente vai até o final da história, normalmente, nem sempre, né? Como em qualquer grande capital é muito difícil seguir com toda a investigação, são vários elementos, testemunhas, como a gente vê nos filmes, né? É bem difícil, é bem complexo. Então, mas na maioria desses casos, eles são bem solucionados assim rápido, né? Quando acontece. Enfim, ela está aqui mais uma vez e eu queria dar sequência justamente falando de um outro assunto, que é a extensão de um outro assunto que já esteve aqui, que está nos noticiários desde semana passada, né? A queda dos balões, né? A destruição dos balões chineses, russos nos Estados Unidos e que agora começa a repercutir em vários lugares do mundo. Um desses lugares é aqui no Reino Unido, onde a polícia, pelo que consta aqui no The Guardian, a polícia está suspeitando que algumas câmeras de produção chinesa estejam enviando essas informações, essas imagens, e som também, né? Elas captam som e imagem para Beijing, para a capital chinesa. Para fazer o quê? Só Deus sabe. Enfim, existe uma real preocupação sobre algumas marcas, está aqui escrito a marca Huawei, né? Ou Huawei, como algumas pessoas falam, a marca Daewoo e também a marca Hikvision. Tá? Tem uma quarta marca aqui chamada Honeywell. Todas essas marcas citadas aqui parecem estar transmitindo, parece que elas têm um pequeno software incluído dentro dessas câmeras, né, que transmite, sem que ninguém perceba, as informações, a data, né, como a gente fala, essas informações para fora do local onde elas estão sendo utilizadas. Então existe uma preocupação real do governo aqui no Reino Unido em substituir todas essas câmeras, todos esses equipamentos de telecomunicação que são utilizados no Reino Unido, principalmente na capital, né, por equipamentos de outra nacionalidade. É um fato bastante curioso, porque a maior parte das coisas hoje em dia é feita na China, né, mão de obra barata, então acaba implicando na utilização disso, né, desses materiais que vêm de lá, chips, né, microchips, com circuitos de computador, equipamentos de todo tipo de tecnologia é produzido lá. Então, você evitar esse tipo de situação hoje realmente vai ser difícil. O que dirá da gente, né? Com telefones, televisão, tudo é feito lá. Então, é realmente um caso a se pensar. Mas, enfim, no momento, é um problema nas mãos, no colo do governo britânico que vai tentar solucionar. E aí eu vou dar sequência aqui no jornal. Como eu falei, o jornal The Guardian, né, um dos jornais mais respeitados aqui, ele traz um ponto de vista muito mais aprofundado sobre as informações, né? Vocês podem ver aqui, ó, não vai ser uma notícia que eu vou ler aqui para vocês, mas se vocês olharem, isso tudo aqui é apenas uma informação, tá? É apenas uma notícia. Diferente do Metro, que às vezes é um quadradinho, né? Às vezes é uma coisa super importante, mas ele fala ali uma coisa muito superficial, muito, sabe, por cima mesmo das coisas, sem se aprofundar na matéria, enquanto que o The Guardian ele vai realmente a fundo, é um outro tipo de jornal. Eu acho muito interessante trazer para vocês, porque como eu falei no início, ninguém hoje em dia, quase ninguém hoje em dia senta para ler um jornal, né? E é tão bom a gente sentar para ler um jornal, né? Eu acabo, como é minha profissão, né? Eu acabo tendo que ler aqui para trazer a informação para vocês, e eu gosto, é um hábito que eu gosto, ler de manhã todos os jornais, não só de manhã, às vezes eu leio à noite também, à tarde, quando está aqui no Brasil também acontece isso, sai na parte da manhã e depois sai uma edição também na parte da noite, né, ali no finalzinho da tarde. Então eu gosto de ler, eu acho interessante ficar antenado
antes mesmo do que está saindo online. Às vezes a gente tem aqui um ponto de vista que no online a gente não tem. E eu acho que o processo de ler a informação e ficar com a mão suja, né? Você tá vendo meu dedo aqui, ó, sujo do jornal? Acho que isso tudo traz para a gente uma maneira diferente de ler. Você que está assistindo e de repente gostaria de conversar sobre isso aqui no jornal, fica aqui o convite. Esse processo cognitivo, né, que a gente faz ao ler uma matéria, ao olhar, ao sentir o cheiro do jornal, eu acho que entra muito mais na nossa mente a informação do que quando a gente está ali na frente do computador. Não sei. De repente você vai me chamar de velho aí e falar, pô, Sandro, mas não tem nada a ver, eu faço aqui pela internet e é a mesma coisa. Cada um na sua, tá bom? Mas se você está aí assistindo, de repente acha interessante comentar sobre isso, se acha que eu tenho razão ou não, deixa um comentário aqui, entra na nossa rede social, @TV Londres Notícias ou TV Londres, e deixa um comentário ou manda uma mensagem para a gente poder conversar e de repente trazer você aqui ao vivo e a gente fala sobre algumas matérias, tá bom? Para a gente poder saber se realmente funciona dessa maneira como eu estou falando aqui ou se é só besteira. Bom, dando sequência, porque o meu tempo é curto. Ainda dentro do The Guardian, uma informação que já começou a circular aqui nas redes da BBC, principalmente, mas de uma maneira muito modesta, é a retirada dos serviços da BBC da Índia. A BBC Índia está sendo acusada de não pagar os seus impostos, mas isso tem aqui uma área sombria em cima. Isso começou de ontem para hoje, quando foi lançado oficialmente um documentário que coloca o primeiro-ministro, né, da Índia como sendo o responsável pela morte de mais de 1.000 pessoas lá na Índia no ano de 2022, quando ele ainda não era primeiro-ministro, ele era ministro da Casa Civil, e colocam ele, né, como principal responsável pela morte dessas pessoas que eram de religião muçulmana. Como a gente sabe, na Índia existem ainda grandes conflitos, né, por conta da religião. Então, em função disso, como uma retaliação, o governo, né, liderado por Modi, como a gente chama ele, né, como ele é muito conhecido aqui no Reino Unido, o Reino Unido colonizou e explorou durante muitos anos, muitas décadas, né, a Índia, e ele está realmente invadindo, da maneira como está escrito aqui, ele invadiu a BBC indiana para poder, sob a alegação de impostos, poder fazer com que ela parasse de transmitir esse documentário, o que eu acredito que é até um absurdo, porque esse documentário não está indo só para a Índia, né? Está para o planeta inteiro. Então, quer dizer, não sei se aí no Brasil já está disponível, se não estiver, muito em breve estará, mas pelo menos os países falantes do idioma inglês já têm acesso e não tem como você esconder algo desse tipo, né? Seja verdade ou mentira, alguém vai responder por isso. Então, esse é um ponto que está acontecendo lá na Índia e que está repercutindo aqui na BBC, aqui, porque eles não querem escalar o problema e criar com isso um conflito internacional, né? Um problema internacional, porque se a BBC ela é de uma certa forma estatal, né? Não é que seja estatal, mas ela funciona com o dinheiro que vem das licenças para assistir TV, uma coisa que a gente paga aqui no Reino Unido, e em função disso, se ela escalonar esse problema até o governo britânico, pode sim ter aqui um problema, um incidente internacional. Então ela não está querendo fazer isso para poder evitar mais problemas. A gente vai trazer mais informação sobre isso conforme o andamento. É uma coisa bem importante. A gente tem bastante gente indiana que assiste o nosso outro canal, a nossa outra parte de informação que é em inglês. Bom, dando continuidade, como eu falei aqui, dentro do jornal ainda, falando sobre a Brianna Gray, uma página inteira, tá? Do início ao fim. Aqui, inclusive, a foto que nós colocamos na segunda-feira. E vem falando muita coisa sobre ela na parte interna do jornal, mais uma página sobre ela, e aqui uma informação que normalmente todo mundo gosta de saber, né? A família real sempre é motivo de o pessoal parar assim, estão falando da família real, opa, deixa eu ver, né? Curiosidade sobre a família real é incrível, seja aqui no Reino Unido, seja fora, todo mundo quer saber. E saiu aqui no The Guardian a informação de que a rainha consorte, né, a Camila, não usará a coroa que pertenceu à Rainha Elizabeth, né? Existia uma expectativa de que ela fosse usar a mesma coroa. Eu vou mostrar aqui para vocês a coroa. Quem já esteve aqui em Londres e foi lá na Torre de Londres, onde ficam as joias da coroa, né, guardadas e em exposição, já teve a oportunidade de ver.
Essa coroa, inclusive, ostenta aqui 2 diamantes que vieram da Índia, na época das companhias índias, né, que faziam a extração de diamantes, ouro e tantos minerais importantes, valiosos da Índia, né. Tem toda uma controvérsia em cima de como esses diamantes, que são um dos maiores e um dos mais puros do planeta, vieram parar aqui e oferecidos, doados para o governo, na época, em 1900 e, ele diz aqui, 1849, quando ele foi doado para, então, a Rainha Vitória, como um presente. Então, quer dizer, muita controvérsia em cima disso. A gente sabe que esses diamantes sempre trazem um rastro de sangue, né? Então, inclusive, o primeiro-ministro, que eu falei da outra reportagem, o primeiro-ministro Modi, da Índia, tem formalmente um pedido para que esses diamantes sejam retornados para a Índia, porque foram, segundo palavras dele aqui, foram adquiridos de maneira colonialista, né, na época quando o Império Britânico dominava as Índias, certo? Bom, então ela não utilizará essa coroa. Inclusive, se você está vindo a Londres ou se você está aqui e quer ver essa coroa, a coroa que era da Rainha Elizabeth, ela sairá de exposição, sai de exposição na semana que vem, e ela vai sofrer alguns ajustes de forma que ela não vai mais ostentar, não será mais igual como quando a Rainha Elizabeth II utilizava. Ok? Ela vai sofrer mudanças e depois volta a ser exposta para a coroação do rei, coroação que acontece em maio desse ano, ok? O rei Charles III oficialmente será coroado e você vai ver todas as informações aqui, a gente vai acompanhar com exclusividade, bem pertinho, tudo que vai acontecer nessa coroação, você não perde por esperar. Bom, e a rainha consorte, a Camila, usará então uma outra coroa. Será a segunda vez na história que uma rainha, ainda que consorte, né, utilizará uma coroa, entre aspas. O The Guardian está usando essa palavra aqui, então eu vou usar também, mas não soa bem, uma coroa reciclada, ou seja, uma coroa que está sendo reutilizada. A coroa que pertenceu a Mary, a Queen Mary, uma rainha consorte, que era a rainha consorte do rei George V. Tem aqui também uma foto deles na parte de baixo, que eu vou tentar mostrar para ver. Tá vendo aqui? Será então essa coroa que ela vai utilizar. Uma coroa que foi utilizada, essa sim, em 1937, segundo o que consta aqui, ok? Então é isso. Não, minto, perdão, 1911 é o que está escrito aqui, 1911 quando ela utilizou. Então a coroa vai sofrer alguns ajustes também e será então utilizada pela rainha consorte Camila, sempre que ela aparecer em público, mas principalmente no dia da coroação, ok? Bom, eu vou seguir aqui porque o nosso tempo é curto, como eu já falei. Nós temos aqui ainda um monte de informação sobre greves. O Reino Unido tem sido assolado por greves, né? Todo mundo querendo aumentos e melhores condições de trabalho. Temos ainda uma parte muito política. O The Guardian traz realmente a parte do meio do jornal. Ela traz aqui 1, 2, 3, 6 folhas completamente sobre política. Só visão política. Eu gosto muito dessa parte da política, principalmente aqui no Reino Unido. Eu acho que é muito interessante a gente falar de política, a gente ler sobre política, a gente está antenado com o que acontece de política por aqui. Gosto muito, acho muito interessante. Isso me ajuda muito a praticar o meu inglês, porque no cenário político você usa alguns jargões, algumas palavras que nem sempre você ouve no dia a dia, né? Então é muito interessante. Se você está aí aprendendo inglês, se você está fazendo algum curso, fala com o seu professor, tá? Fala, ó, me ajuda aqui a ler um texto desse aqui que tem umas palavras diferentes. Com certeza ele vai achar que é uma boa ideia, porque realmente traz um vocabulário bem mais rico, tá, do que o normal. Ainda dentro do jornal, depois da parte de política, que eu não vou entrar muito no mérito, tem aqui dizendo que finalmente, depois de 3 anos, a União Europeia, junto com o Reino Unido, estão para finalizar um acordo que funcione dentro dessa livre circulação de bens, né, que passa pela Irlanda do Norte, né? Existe hoje um confronto não, mas uma dificuldade muito grande de trazer mercadorias da República da Irlanda
para o Reino Unido desde que aconteceu o Brexit, né? Desde que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então parece que agora, entre essa semana e a próxima, nossa jornalista de plantão, Vanessa Gonçalves, vai trazer aí notícias importantes sobre esse novo acordo que está sendo reajustado, está funcionando, mas de uma maneira muito precária entre os países, mas parece que agora eles estão chegando num acordo definitivamente que funcione para todo mundo. Dando continuidade, nós temos aqui ainda foi descoberto um novo mural, né? Foi feito um novo mural pelo Banksy. Não sei se vocês vão lembrar quem é o Banksy, mas é aquele artista que costuma fazer... Ele ficou muito conhecido por aquela pintura onde tem uma menina segurando um balão vermelho, né? A menina é só a silhueta dela e tem um balãozinho vermelho. Ele ficou muito conhecido, ele tem vários murais desses que ele pinta normalmente na rua. E ele pintou um agora, aqui recente, em Kent. Já foi autenticado como original pelo próprio autor e as autoridades locais. E ele pinta aqui o que a gente chama aqui de housewife, né? Uma dona de casa, dos anos de 1950. O que ele fez? Ele estava querendo... Vou mostrar aqui a foto para vocês, ó. Não é essa senhora não, tá? Ela está só tirando foto com o mural. Eu vou cortar ela aqui, peço perdão, mas eu vou cortá-la. É essa senhora aqui, ó, essa imagem aqui. E aqui tem um freezer, tá vendo? É literalmente um freezer que estava aqui. Ele desenhou a imagem da mulher de 1950, né, da década de 50, e se vocês notarem, tem dois pés aqui, que, obviamente, com toda certeza, só de você olhar, você reconhece que são pés masculinos. Ou seja, ele se aproveitou desse paredão branco com um freezer velho que estava jogado ali na cidade de Kent, aqui na Inglaterra, e desenhou essa dona de casa com essas luvas amarelas. Importante destacar aqui, o jornal destaca bem que ela está com luvas amarelas, porque é normalmente quando a gente faz um serviço de faxina, né? Quando a gente faz uma limpeza, né? Eu mesmo uso aqui em casa várias vezes essas luvas amarelas quando vou mexer com terra, quando vou limpar aqui alguma coisa em casa. É muito comum, principalmente aqui no Reino Unido, a gente usar essas luvas amarelas. Às vezes vem verde, azul, mas é muito comum, está associado à limpeza. E é uma maneira que ele utilizou para retratar a violência doméstica, né? A violência que ainda hoje, em 2023, ainda domina os índices de todas as estatísticas que nós temos aqui no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, então, nem se fala, né? Infelizmente, vergonhosamente, quase todos os países do mundo têm estatísticas, números de violência doméstica muito altos, principalmente contra a mulher, né? O que é um absurdo. Então, a maneira que ele teve de retratar isso e demonstrar aqui a sua opinião contra, ou seja, literalmente a dona de casa aqui de 1950, ela está fazendo uma limpeza, né? Ela está jogando o cara aqui dentro do freezer, sabe-se lá por quê. Deixa aí para vocês pensarem. Bom, e é isso. O jornal tem aqui ainda falando sobre a Síria, sobre o terremoto na Turquia que aconteceu, e aquilo lá vai demorar muito tempo ainda para poder ser resolvido, né? Infelizmente, milhares de vidas se perderam lá e não vai ser um processo que vai ser resolvido em um mês ou dois. A cidade inteira precisa ser reconstruída. Enfim, é muito triste e não tem muito o que ser dito, né? Infelizmente, o que a gente puder fazer para ajudar, tem várias campanhas de doação em circulação no momento. Vamos torcer para que as pessoas consigam pelo menos reconstruir parte de suas vidas nesses dois países, na Síria e na Turquia. Bom, o jornal traz aqui, como vocês podem imaginar, ainda um monte de informação sobre previsão do tempo, e aí ele começa a entrar aqui num assunto que eu deixo para nossa querida embaixadora do esporte brasileiro no Reino Unido, nossa querida Mara de Ross, que vai estar chegando daqui a pouquinho para poder trazer essas informações para vocês. Então, eu fecho o jornal de hoje, tem muito mais informação aqui, mas eu vou tentar trazer de uma outra vez. De repente a gente cria um quadro aqui só para a gente discutir com mais profundidade todas as notícias. Cada uma delas de maneira bem profunda. Convida alguém da plateia, ouve a opinião de vocês, né? Se vocês quiserem mandar notícias, informações aqui pelo nosso WhatsApp ou pela rede social também, nos comentários aqui do chat, né? Comenta, deixa aqui, quem sabe a gente não cria um quadro especial, de repente fora do jornal, que o nosso jornal é rápido, né? Então, de repente a gente cria um quadro só para isso. O que vocês acham? Deixa a sua opinião aqui, comenta, acessa as nossas redes sociais, @TV Londres Notícias ou @TV Londres, os dois chegam pra gente, tá bom? O jornal, para ser mais direto, @TV Londres Notícias. Eu fico por aqui, que agora você tem mais notícias, mais informações relevantes
com a nossa jornalista de plantão, Vanessa Gonçalves. A Unigran Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, boa noite, Sandro. E entre as principais notícias de hoje está a notícia da primeira-ministra da Escócia, que é defensora da separação do país com o Reino Unido, que renunciou na manhã de hoje. Ela é o principal rosto do movimento pela independência da Escócia e fez o pronunciamento para anunciar oficialmente o seu pedido de demissão. A Escócia faz parte do Reino Unido junto com a Inglaterra, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Mas um forte movimento de separação dessa união vem acontecendo por parte da Escócia. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, acaba de renunciar após mais de 8 anos como chefe do governo escocês. A líder do Partido Nacional fez o anúncio em uma coletiva de imprensa organizada às pressas na Escócia. Ela disse aos jornalistas que estava lutando com a questão de seu futuro já há algumas semanas. Do pódio de sua residência oficial, ela acrescentou que sua decisão vem de um lugar de dever e amor. Ela permanecerá no cargo até que seu sucessor seja eleito. Sturgeon é a primeira-ministra mulher a assumir o cargo e a mais antiga no poder desde novembro de 2014, quando substituiu Alex Salmond após um referendo da independência. Em um momento de retrospectiva, ela aponta que hoje, com quase 53 anos, está no parlamento desde que tinha 29 anos. Ela disse: "Fui à política, Nicole, por toda a minha vida. Talvez agora eu queira dedicar um pouco de tempo a mim como pessoa e ser humano." Sturgeon descreve seu papel como o melhor trabalho do mundo e diz que tem sido um privilégio, além da medida, honrar o seu país. Embora ela reconheça que alguns podem sentir que sua partida é muito cedo, ela diz que a sua cabeça e o seu coração já sabem que esta é a hora. Ela admite que a decisão foi muito difícil. A primeira-ministra também pretende anular as especulações de que sua renúncia é sobre o estado atual da política escocesa, dizendo que não, essa não é uma reação às pressões que ela vem sofrendo. As atenções já se voltam agora para quem substituirá a primeira-ministra. Quanto a isso, ela afirmou que o partido está inundado de talento e que não tem dúvidas de que o seu sucessor alcançará a independência escocesa. Being your First Minister has been the privilege of my life. Nothing, absolutely nothing I do in future will ever come anywhere close. Thank you from the very bottom of my heart. E vamos agora para o nosso giro de notícias. É um novo quadro que nós teremos por aqui com um resumo das principais notícias do dia de hoje. A Receita Federal informou nesta terça-feira que o prazo de entrega para a declaração do imposto de renda em 2023 começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, a alteração tem por objetivo permitir que, desde o início do período, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. Segundo o Supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda, essa forma proporciona menos erros e maior comodidade à população. As novas regras de declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de Pessoa Física serão anunciadas no dia 27 de fevereiro. O rei Charles III se reuniu nesta terça-feira com voluntários do terremoto na Turquia e na Síria para expressar o seu apoio após mais de 37 mil pessoas que perderam suas vidas e milhares que ficaram desabrigadas pelo recente terremoto na Turquia e no noroeste da Síria. A realeza cumprimentou trabalhadores da caridade durante uma visita aos voluntários turcos do oeste de Londres e conversou com eles enquanto eles empacotavam cachecóis, cobertores, agasalhos e pacotes de biscoito como parte dos esforços da assistência aos atingidos pelo terremoto. Ele também inaugurou formalmente a Casa da Síria, uma tenda comunitária síria temporária no centro de Londres, onde se encontrou com o prefeito da capital e entre outros. O Reino Unido enviou 76 especialistas em buscas e resgate
e equipamentos como resposta imediata ao desastre de 6 de fevereiro e, desde então, tem despachado mais apoio, incluindo itens como tendas e cobertores. Um dos meninos que foi resgatado do acidente da caverna inundada na Tailândia em 2018, o acidente que repercutiu internacionalmente, foi infelizmente encontrado morto esta semana aqui no Reino Unido. Você deve se lembrar do caso de 12 meninos que foram resgatados após ficarem presos em uma caverna junto com o treinador de futebol por 2 semanas durante uma excursão na província de Xangai. O resgate foi dramático e ganhou destaque no mundo inteiro. Todos os jovens saíram com vida. Porém, um desses 12 meninos resgatados na caverna foi encontrado morto no Reino Unido devido a uma lesão na cabeça, segundo a imprensa local. O adolescente, que atualmente cursava uma academia de futebol no Reino Unido, foi encontrado desacordado em seu quarto na semana passada. Ele foi levado a um hospital local, mas morreu dias depois. Milagres inexplicáveis após o terremoto. Uma mulher de 77 anos foi resgatada com vida após 212 horas do terremoto na Turquia. Okay. Falando agora sobre imigração, o número de imigrantes brasileiros em Portugal que pedem ajuda para regressar ao Brasil aumentou. Desemprego, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado são os principais motivos que levam os imigrantes a quererem deixar o país europeu. Especialistas explicam que a situação é preocupante e uma das razões para este cenário altamente alarmante é a pouca informação sobre a realidade portuguesa, além de um mau planejamento antes de deixar o país de origem. Eles afirmam que há muita desinformação nas redes sociais, o que acaba potencializando a decisão das pessoas para emigrar para Portugal. O cenário é até de pessoas que levam suas economias financeiras, mas quando precisam enfrentar a difícil realidade do mercado imobiliário, do mercado de trabalho ou o próprio aumento do custo de vida, por exemplo, este valor de emergência acaba rapidamente. O aumento significativo desses pedidos de ajuda mostra uma situação caótica, parecida com a vivida em 2020, o ano da eclosão da pandemia Covid-19. No geral, o aumento saltou de 288 casos em 2021 para 1.051 em 2022. A advogada Vitória Nabas, especialista em imigração há mais de 20 anos aqui na Europa, diz que muitos brasileiros estão sendo enganados. Ela diz que tem testemunhado um aumento de brasileiros que ficam em situação de risco quando vêm para a Europa, e ela ainda ressalta ver que há muita desinformação nas redes sociais. É uma fonte muito grande de desinformação para muitos candidatos à imigração. A grande preocupação é que muitos desses influencers vendem a vida de que Portugal é maravilhoso. E Portugal pode realmente ser maravilhoso, mas para morar em qualquer país ou qualquer cidade, mesmo dentro do nosso próprio país, nós temos que fazer um planejamento. De acordo ainda com a advogada, muitas pessoas estão vindo para a Europa, para qualquer país da Europa, para o exterior no geral, sem qualquer planejamento e acreditam que ao chegar, até mesmo em Portugal, vão ter emprego facilmente, acomodação facilmente, encontrarão escolas para os seus filhos sem dificuldade e a adaptação será simples, mas na verdade nada disso é real. Então fica aqui o nosso alerta e muito em breve nós teremos mais informação sobre esse assunto com uma entrevista exclusiva com a Vitória Nabas, que vai explicar pra gente mais sobre esse assunto, para que a gente consiga trazer informação de qualidade e pessoas que desejam imigrar consigam fazer isso da melhor forma possível. E vamos agora com as notícias do esporte, com ela, Mara Deroz. Boa noite, Mara!
você tudo o que aconteceu de melhor no dia de hoje no mundo dos esportes. A FIFA definiu ontem que a Arábia Saudita irá sediar o Mundial de Clubes de 2023. O torneio será disputado entre os dias 12 e 22 de dezembro e acontecerá no fim da temporada do futebol brasileiro e no meio da europeia. O formato da competição será o mesmo desta temporada, mas, de acordo com a FIFA, sofrerá uma alteração em 2025. Daqui a 2 anos, o torneio, que acontecerá entre junho e julho, será expandido para 32 times, onde as vagas serão divididas em 12 representantes da UEFA, as equipes aqui da Europa, 6 da Conmebol, que são as equipes da América do Sul, 4 da AFC, que é a Ásia, 4 da CAFC, que é a África, e 4 da CONCACAF, que são a América do Norte e América Central, 1 da OFC, Oceania, e o país sede do torneio. O anúncio foi feito no relatório anual da FIFA, publicado nesta terça-feira. A Federação Saudita de Futebol e o perfil oficial do Campeonato Saudita também fizeram a divulgação, mas via redes sociais. O torneio retorna ao Oriente Médio depois de ser disputado no Marrocos desse mês, onde o Real Madrid, da Espanha, e o Al Hilal, da Arábia Saudita, disputaram a final e o time merengue aí sagrou-se campeão. Além do Mundial de Clubes, o Conselho Técnico da FIFA também discutiu a Copa do Mundo de 2026 e definiu que os Estados Unidos, Canadá e México estão automaticamente classificados para o Mundial como sedes. Portanto, a CONCACAF terá outras 3 vagas diretas via eliminatórias, com 2 seleções indo a repescagens no Intercontinental. Segundo o relatório, os detalhes sobre as competições preliminares em todas as confederações para a Copa do Mundo de 2026 serão divulgados oportunamente. Lá no Brasil, agora, os clubes da Série A aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira, o aumento de 5 para 7 jogadores estrangeiros a serem relacionados por partida. A votação, que ocorreu aí durante o Conselho Técnico do Brasileirão, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e nas últimas semanas, um movimento para conseguir o aumento ganhou uma força partindo de São Paulo, que tem 8 estrangeiros em seu elenco. Outros clubes que lideraram a campanha foram o Atlético Paranaense, que tem 7 gringos, né, no grupo, o Corinthians e o Grêmio com 6, e o Flamengo 4. Nesta terça, as 20 equipes da Série A votaram a favor da mudança. A CBF fez um estudo aí em que apontou prós e contras da medida e apresentou um estudo de caso do futebol equatoriano. No fim do ano passado, presidentes de clubes da primeira divisão do Equador, eles votaram por uma ampla maioria para aumento de 6 para 8 o número de estrangeiros. Foram 19 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções. A Liga Equatoriana é a que mais aceita jogadores aí fora do país de origem no futebol sul-americano no momento. Na Argentina, os clubes podem ter 6 por elenco, mas só relacionar para as partidas 5, como ocorria no Brasil. Nas Américas, a Liga Norte-Americana não tem limite para estrangeiros, enquanto no México são aí até 9. Para a diretoria de registro e transferência da CBF, a questão tem 2 pontos importantes. Ao mesmo tempo em que o Brasil se consolida aí com uma liga maior no continente, pode haver impacto nas categorias de base, com menos espaço para os jogadores brasileiros. Este é o principal fator para não liberar de uma vez por todas a inscrição de estrangeiros no futebol nacional. Na Série B, todos os 20 clubes da Série B do Brasileiro de 2023 se posicionaram com unanimidade contra a diminuição do número de rebaixados no Brasileirão, que cairia aí de 4 para 3, assim como a redução das vagas de acesso. Alguns dos clubes, como o Ituano e CRB, divulgaram uma nota oficial unificada com o posicionamento unânime do grupo, que também foi enviado ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Nesta terça-feira, aconteceu o Conselho Técnico da edição de 2023 do Campeonato Brasileiro, que discutiu a possibilidade de reduzir de 4 para 3 o número de rebaixados.
A ideia conta com a simpatia da maioria dos clubes da Série A, mas precisa ter o aval da CBF para ser incluído em regulamento. Os apoiadores da ideia citam que a mudança também poderia beneficiar a Série B, desde que o número de clubes rebaixados para a Série C também fosse reduzido de 4 para 3. O mesmo deveria acontecer com a Série C e para a Série D. Quem defende o plano cita a estabilidade como principal atrativo. O Conselho Técnico da Série B ele ocorreu nesta quarta-feira, um dia depois da Série A. Nos dias seguintes, aí ocorrem os conselhos técnicos da Série C e D. Em nota oficial, os 20 clubes aí, participantes da Série B decidiram por unanimidade em reunião realizada nesta terça-feira se posicionar publicamente contra a mudança na quantidade de acessos e rebaixamentos no Campeonato Brasileiro. A Série A tendo em vista diversas matérias na mídia esportiva indicando que alguns clubes pretendem propor a modificação do atual número de 4 clubes para 3. O posicionamento foi encaminhado para a CBF, o presidente da CBF, na manhã de hoje. Ainda na Série B, uma polêmica envolvendo várias equipes. O Ministério Público aí de Goiás começou a investigar uma possível manipulação de resultados na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. A operação, chamada de penalidade máxima, foi deflagrada nesta terça-feira, 14 de fevereiro, e busca provas de que houve associação criminosa em pelo menos 3 jogos do ano passado. As primeiras buscas encontraram citações a outras partidas também realizadas em 2023. O Ministério Público não divulgou todas as informações sobre a operação inicialmente, mas alguns detalhes começaram a surgir depois, inclusive com a entrevista coletiva. Você vai ver tudo isso em seguida, com um grupo de criminosos que teria cooptado atletas para a manipulação de resultados na Série B em 2022. Eles seriam pagos para cometer pênaltis no primeiro tempo, e onde esses criminosos teriam apostados em casas esportivas que isso aconteceria. E com êxito nas apostas, o dinheiro seria dividido entre as partes. A estratégia não deu muito certo aí. A suspeita do Ministério Público é que sobre 3 partidas ocorridas na Série B de 2022, que foram entre Vila Nova e Sport, que ficou no empate de 0-0, o Criciúma e o Tombense, onde o Criciúma venceu por 2-0, e Sampaio Correia e Londrina, onde o Sampaio Correia venceu Londrina por 2-1. Todos os jogos aconteceram aí na última rodada do campeonato. O Vila Nova, que fez a denúncia inicial no final de novembro, com o presidente Hugo Jorge Bravo, descobriu que um jogador do clube tinha sido cooptado pelos criminosos. Ele não conseguiu fazer o pênalti porque nem foi relacionado para a partida, mas tinha recebido um sinal de R$10 mil e por isso estava sendo cobrado. Então, o Vila rescindiu o contrato com esse jogador, alegando indisciplina grave e fez a denúncia ao Ministério Público. O ex-jogador ali do Vila, que não conseguiu cometer o pênalti, é Romário, um meia de 20 anos, que atualmente está no Goiânia. Ele teria envolvido outro atleta indiretamente, Gabriel Domingues, que teria emprestado a conta para Romário receber os R$10 mil. Outros 2 suspeitos, de acordo com o jornal O Popular de Goiás, são Mateuzinho, que estava no Sampaio e agora joga pelo Cuiabá, e Joseph, do Tombense. De fato, ambos cometeram pênaltis na última rodada da Série B. E já foram cumpridos em um mandado de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Goiânia, São João del Rei, em Minas Gerais, Cuiabá, no Mato Grosso, e São Paulo. São Bernardo do Campo também. E o outro foi em Porciúncula, no Rio de Janeiro. A prisão foi do empresário Bruno Lopes de Moura, suspeito de intermediar o contato entre criminosos e jogadores. Uma novidade da investigação é que durante as buscas desta terça-feira foram encontradas citações a jogos de 2023. O mesmo grupo teria planejado manipulações em outras partidas de Novo Hamburgo, São Luís e Vila Nova, no Minas Gerais. Times que são investigados a partir de agora. Ainda é cedo para se falar sobre isso, pois, dependendo do andamento das investigações, o Estatuto do Torcedor prevê punições, mas depende de como
será cada caso. E se outras partidas também entrarão na investigação. Vai dar muito pano para essa manga ainda, hein? Aqui na Europa, hoje, as oitavas de finais da Liga dos Campeões começaram nesta terça-feira, 14, com vitória do Bayern de Munique. Adivinha contra quem? Contra o PSG de Marquinhos e Neymar. E o triunfo do Milan do brasileiro Júnior Messias contra o Tottenham de Richarlison, Lucas Moura e Emerson Royal por 1-0 no San Siro. A equipe italiana abriu o placar cedo, logo aos 7 minutos, com Brahim Dias marcando de cabeça. O jogo ficou aberto e o Tottenham se lançou ao ataque, mas em 3 oportunidades a equipe não conseguiu balançar as redes. O início das oitavas da Liga dos Campeões também rendeu os traumas da torcida do Paris Saint-Germain, frustrada anualmente a cada edição do torneio, mesmo com milhões de investimentos no clube por seus patronos catarianos. A nova dose de frustração foi adicionada pelo Bayern de Munique, que venceu o time parisiense por 1-0 no Parque dos Príncipes nesta terça-feira e se aproximou da classificação às quartas de final. A decisão será no dia 8 de março, no Allianz Arena, em Munique. O gol bávaro foi marcado por Coman, que, embora seja revelado no PSG, é lembrado como Carrasco, pois fez o gol do título do Bayern sobre a equipe francesa na Liga dos Campeões da temporada de 2019-2020. Foi o mais perto que o time chegou de conquistar o tão cobiçado torneio. Todo esse cenário levou o time de Neymar, Messi e Mbappé a entrar em campo com certa pressão pela carga acumulada. Além disso, o início de 2023 não tem sido dos melhores. Das 12 partidas disputadas, 11 oficiais, mais um amistoso com um combinado árabe, ganhou somente a metade, em grande parte de rivais inexpressivos. Depois de dias de apreensão, em razão das lesões sofridas por Mbappé e Messi, o PSG contou com os 2 jogadores para o duelo desta quarta-feira. O argentino começou como titular após ficar afastado dos treinos por menos de uma semana em razão de uma pancada sofrida na coxa. Já o francês, que lesionou a coxa esquerda no dia 1º de fevereiro, perdeu os 3 jogos seguintes. Como uma sua situação exige maiores cuidados, ele iniciou a partida no banco de reservas. Sem Mbappé, o time parisiense fez um primeiro tempo ruim, com Neymar e Messi apagados. O Bayern se mostrou bastante à vontade no Parque dos Príncipes, manteve a bola nos pés e povoou o campo de ataque com a maioria dos seus jogadores. Dominando o PSG, não levou perigo ao gol de Sommer. Sofreu uma série de sustos na defesa e contou com uma ótima defesa de Donnarumma nos minutos finais antes do intervalo, após uma finalização de Kimmich para não ficar em desvantagem no placar. Depois de salvar seu time no fim da etapa inicial, Donnarumma deixou a bola passar por baixo de seu corpo para permitir ao Bayern a abertura do placar, aos 7 minutos do segundo tempo. O vacilo veio após um chute de primeira de Coman, servido por Alphonso Davies, dentro da área. Revelado pelo PSG, o clube no qual fez a maior parte das categorias de base, o atacante francês não comemorou. 4 temporadas atrás, na final da Liga dos Campeões, 2019-2020, Coman marcou o gol do título do Bayern justamente diante do PSG e celebrou, e foi muito. Aqui na Inglaterra, pela Premier League, estão em campo neste momento o Manchester City, do recém-contratado do Grêmio, o jogador TT, contra o Arsenal, de Jorginho e dos 3 Gabriéis, o Jesus, o Martinelli e o Magalhães. No Emirates Stadium, o confronto é direto pela liderança do grupo inglês. Vou te passar agora, ao vivo, como está o placar desse jogo nesse exato momento. Estamos aí com 55 minutos de jogo. O placar está 1-1. De Bruyne abriu o placar para o City aos 24 minutos do primeiro tempo e Saka empatou aos 42 minutos ainda do primeiro tempo com um gol de pênalti. Bom, os donos da casa estão aí 3 pontos à frente, mas o City assume a ponta em caso de vitória, já que leva vantagem no saldo de gols. O Arsenal, que tropeçou nas últimas rodadas e viu o rival de Manchester se aproximar na tabela.
O técnico, né, o Michael Arteta, afirmou que a partida desta quarta-feira será mais uma prova para a sua equipe mostrar que merece estar entre os líderes. Do outro lado, o Manchester City quer conquistar sua segunda vitória seguida no inglês. No entanto, o técnico Pep Guardiola sabe que a equipe terá uma tarefa complicada pela frente. O Arsenal fez um primeiro turno incrível na FA Cup há algumas semanas. O jogo será uma batalha em todos os setores, alertou Guardiola. Vamos lá, a CBF hoje anunciou os amistosos da seleção do Brasil de futebol, a seleção principal, né? O primeiro amistoso será contra o Marrocos, com o treinador aí interino, o Ramon, que foi campeão do Sul-Americano Sub-20 e comandou o título, né, do Sul-Americano no dia 25 de março. Após uma reunião com o presidente da CBF, aí na última terça-feira, Ramon Menezes está definido aí como o treinador interino da seleção brasileira principal no primeiro desafio do novo ciclo, visando a Copa do Mundo de 2026. A entidade anunciou nesta quarta-feira um amistoso contra o Marrocos, em Tanger, no dia 25 de março. Ramon Menezes comandou a seleção sub-20 no título sul-americano na Colômbia e desembarcou no início da manhã desta terça-feira com a delegação e se encontrou diretamente com Edinaldo Rodrigues. A reunião definiu que o ex-jogador treinará a seleção na data FIFA de março, enquanto a entidade aí negocia com o novo treinador. Carlo Ancelotti é o nome favorito até o momento. O novo treinador interino, que fez 17 jogos no comando da equipe sub-20 e somou 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, com um aproveitamento de 72,5%. Ao todo, foram 40 gols marcados e 14 sofridos. Aposentado da carreira de jogador em 2013, Ramon trabalha aí como treinador desde 2015 e teve 9 passagens por 8 clubes. A de maior destaque, que foi no Vasco, quando iniciou bem o brasileiro, mas caiu em meio a efervescente processo político do clube, com 56% de aproveitamento. Então, desejamos aí uma boa sorte ao nosso novo treinador interino, até que se decida um treinador oficial para a equipe do Brasil. E por hoje nós ficamos por aqui, e a gente se vê amanhã neste mesmo horário. TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.